E aí, esse vídeo aqui eu vou estar explicando, falando algumas coisas que eu me arrependo de não ter feito antes. É uma lista com algumas coisas. É, as decisões que se eu olhar pra trás eu deveria ter tomado mais cedo, sabe? Mas por questões de, talvez acho que questão mais de maturidade mesmo, eu não cheguei a fazer nenhuma delas. Vai estar uns tópicos aqui, vocês já podem ver, e eu vou explicar um pouco. Vou dar uma lida sobre cada um. É, Investir desde cedo foi uma das coisas. Foi tanto a um quanto a dois, elas eram muito próximas. Mas investir desde cedo é alguma coisa que veio para mim e por eu ter vindo uma criação de pais que o dinheiro era apenas em papel, em contado e guardado na poupança, eu não tinha conhecimento disso. Conforme fui crescendo, eu entendi que esse dinheiro ele também pode, não deve ficar só nisso, né? Tanto é que hoje eu invisto meu dinheiro tanto deixando no na reserva do próprio banco que dá um rendimento CDI. Meu banco é o que eu costumo usar. Tanto o Inter quanto o Mercado Pago. O Inter é para investimentos no exterior e o Mercado Pago eu deixo o dinheiro assim que recebe para ficar no 112% no CDI, que ele fica rendendo ao deixar só conforme os dias úteis vão tendo. É uma coisa que eu deixo. É, Controlar meu dinheiro de verdade, porque eu gastava muito sem pensar, sabe? Eu não sabia, eu tipo, não sabia, não tinha noção de quanto dinheiro eu ganhava e nem quanto dinheiro eu gastava por mês com o básico, com as coisas que eu gastava no básico, eu não sabia quanto eu ganhava e nem quanto eu gastava. E conforme eu fui entendendo isso, eu comecei a organizar melhor meu dinheiro no que eu tenho de gasto fixo no mês e no que eu posso também gastar, nas divisões também que eu posso ter para gastar. Foram coisas que eu entendi que dava para fazer e me ajudou bastante, fazendo com que eu gaste somente o necessário, não exatamente necessário, mas o disponível, sabe? Se eu tenho tanto dinheiro reservado para tal coisa, eu vou gastar apenas aquele dinheiro, sem retirar dinheiro de outras reservas ou com outros objetivos. Então, se eu tenho dinheiro para tal coisa, vou gastar dinheiro naquela coisa e evitar gastar dinheiro com outras coisas, sabe? Isso está evitando eu de, por exemplo, fechar o mês sem dinheiro para nada, porque como eu coloco um valor de dinheiro que eu posso gastar no mês para tais coisas, e conforme vai passando o fim de mês que recebo o dinheiro, vai tendo aportes. Eu não sei se deveria aportes, mas vai recebendo mais valores. Esse dinheiro acaba que aumenta, sabe? Se eu não gastar tudo. Mas não significa que naquele mês eu posso gastar todo aquele dinheiro de uma vez. De forma que eu consiga terminar o mês ainda com dinheiro, sabe? Sem estar com aquele mês onde eu recebo dinheiro e o dinheiro some, sabe? Foi uma coisa que eu comecei a organizar minhas finanças e é uma coisa que me fez muito bem. Buscar autoconhecimento, é, é, evitar, entender desde cedo, evitarei muita confusão interna, sabe? De problemas que não existiam, mas eu acabava criando, tá ligado? Tanto é que eu comecei a, tipo, ler coisas, assim, escrever mais do que eu sentia, foi uma coisa que me fez muito bem, eu recomendo. Estudar assuntos que me interessavam porque eu gostava de alguma coisa desses assuntos, esse tipo de estudo me fez bem para me autoconhecer, orar também, teria evitado muita confusão interna, tá ligado? Ler livros fora da escola. Eu lia por obrigação, né? Desde que comecei na escola, era não era uma obrigação, né? Você tem que ler. Aí conforme o tempo foi passando, leitura para mim foi uma escolha. Tanto é que esse livro, esse ano, né? Eu já li dois livros. Tô no terceiro, tô procrastinando a ler o terceiro, mas eu pretendo, conforme for tendo um tempo, ter o hábito da leitura para mim, que eu acho que é algo interessante, tanto é que para uma pessoa que não costuma ter redes sociais, acaba sobrando tempo. Existe o tédio, tá ligado? Então você pode alimentar, eu posso alimentar o tédio
ou acabar com ele como você achar melhor. Lendo livros, é, eu já li, eu estou lendo agora Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais Profissionais, né? Que eu acho interessante. Não gosto muito de ler livros de autoajuda, no sentido de que, tipo, faça isso, não faça aquilo. Porque eu acho que esses livros acabam que não ajuda muito você tá lendo aquilo para impressionar alguém. Eu prefiro ler porque eu gosto. Tranquilo, tranquilo, porque também leio esse tipo de livro, mas eu acho que pra mim não é uma vibe, não é algo que eu me interesso muito. Falar o que eu sentia, falar mais o que eu sentia, né? Fiquei muitas vezes calado do que eu sentia, tanto é que isso com a busca de autoconhecimento e relacionado à terapia, escrever o que eu sentia, comecei a entender melhor meus padrões, meus sentimentos, o que eu sentia, o que levava eu a ter certos sentimentos, a conter mais minhas emoções, por exemplo, raiva ou tristeza, de forma que eu não deixasse a tristeza e a raiva afetar meu dia, sabe? Claro, eu ia ficar cabisbaixo, triste com isso, mas isso não iria afetar de forma que eu deixasse de ser, por exemplo, de falar com as pessoas que eu falo, de ser educado ou fazer alguma gentileza, sabe? Fiquei muitas vezes calado por isso e é alguma coisa que eu venho estipulando mais. Eu recomendo todo mundo também a fazer terapia, que eu acho que você vai se entender melhor, tanto nas relações, nas suas próprias relações, quanto relações com outras pessoas. Eu acredito que vai te fazer bem. São algumas coisas que eu fiz e recomendo, né? Algumas coisas que eu notei uma grande diferença na minha vida. E eu espero que você também tenha essa diferença. Você começa a enxergar outras coisas, principalmente no que. De primeiro, eu diria na parte do dinheiro, sabe? Porque se você não controla o seu dinheiro, você acaba criando dívidas, criando problemas, preocupações, e você acaba bagunçando sua vida. No autoconhecimento é você se interessar por alguma coisa, comprar um curso, por exemplo, ou alguma coisa que você se interessa, investimentos, você investir em alguma coisa, por exemplo, investir em alguma coisa ou guardar o seu dinheiro, ter uma reserva de emergência, colocar um par do seu dinheiro em Bitcoin, você ler livros que te interessam, sobre assuntos que te interessam, coisas que te agregam, falar o que você sente, buscar alguma forma de terapia, entender como você se comporta, como é esses padrões, como você se sente bem, para você se relacionar melhor com as outras pessoas, sabe? Não só você ser melhor para você, porque você controlando o seu dinheiro, investindo, você não necessariamente investindo vai dar algum certo retorno, mas você controlando seu dinheiro, você pode comprar um livro, você pode investir em algum curso, você pode buscar alguma forma de terapia, então é coisas que eu recomendo, sabe? Então se você gostou, se inscreva, é, deixa o like e deixa alguma sugestão de vídeo se você gostou, alguma opinião sobre o que você achou do vídeo. Até a próxima, espero que você tenha um dia abençoado, Deus te abençoe. Até a próxima, amigo.